Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo. Estamos aqui com mais uma reunião do grupo Nascidos de Novo. Dessa vez, a gente vai estar continuando o assunto da semana passada, onde a gente falou quem são os reprovados, como eles se transformaram no que são hoje em dia, por que eles não nasceram simplesmente assim, e como que foi essa decisão, essa série de eventos que levou até a sua reprovação, até eles serem chamados de filhos de Belial. A gente encerrou com um pouco de o que nós, como cristãos, devemos fazer em relação a eles. Destes, afasta-te. E é nesse princípio que eu gostaria de estar continuando a reunião aqui no dia de hoje. Então eu vou estar aqui dando alguns exemplos de figuras de pessoas em histórias da Bíblia que são reprovados, que são filhos de Belial, e também alguns exemplos de pessoas que são reprovados, sem dúvida alguma, que são filhos de Belial, sem dúvida alguma, no nosso período um pouco mais moderno, algumas décadas atrás, ou nos dias atuais. Tudo bem? Então, eu vou passar aqui para o próximo slide e explicar como que vai estar funcionando aqui a configuração geral. A gente vai ter aqui 13 ilustrações em cada slide, mostrando um pouco das histórias, descrevendo um pouco dos eventos. Essas ilustrações, elas não são, pelo menos no momento bíblico aqui, 100% fiéis à descrição, tudo bem? São apenas representações, a gente não pode levar para o literal que foi desse jeito que Sodoma foi destruído, era assim que eram os anjos. A gente não pode fazer isso com nenhuma ilustração bíblica, porque a Bíblia não tem desenhos, a Bíblia não tem pinturas. Então, quando o artista ele faz alguma ilustração, ele toma muitas liberdades. E algumas ilustrações são muito legais, muito interessantes, mas outras são totalmente diferentes do que a Bíblia fala, totalmente outra coisa. Então, a gente não pode levar como uma lei o que uma imagem ou uma descrição está mostrando, ok? Então, 3 ilustrações aqui simbólicas. Aqui o título em verde, falando sobre o tema do slide, o povo ou a pessoa que é o foco. Tem um texto aqui bíblico, no caso aqui Gênesis 19. E aí à sua esquerda você vai poder encontrar algumas características que a gente pode ver na descrição de Romanos capítulo 1, de 2 Timóteo capítulo 3, descrevendo os reprovados que a gente vai poder ver aqui nessa história. Aqui umas palavras, alguns termos que vão ser encontrados nesse texto ou quando falando dessa figura. Falando também em termos e em outras questões, a gente vai ver também aqui à nossa direita as nomenclaturas ou os termos que são utilizados para descrever essas pessoas nessas histórias, esse grupo específico. E a gente tem aqui uma partezinha final que é como terminam. Então, qual foi o fim desse grupo de pessoas? Por questão do tempo e também porque a gente vai ver uma certa repetição, afinal a gente está falando de uma geração de víboras, a gente está falando de pessoas que são irmãs espiritualmente, são filhos de Satanás espiritualmente. Eles são próximos nesse sentido de maldades que fazem, de iniquidades que cometem. Então, para não ficar super repetitivo, eu não vou estar lendo todas as características que a gente encontrar. Ok? Então vamos começar aqui a nossa leitura. O povo de Sodoma é um dos primeiros exemplos que a gente tem de filhos de Belial. E qual que é o principal pecado que se destaca em Sodoma? É a homossexualidade. É os homens com homens, ou até mesmo mulheres com mulheres, que é um tema que Romanos 1 descreve. E se você parar para analisar, você vai encontrar diversas vezes na Bíblia o termo sodomita. O que é um sodomita? É alguém de Sodoma. Mas Sodoma foi completamente destruído, somente Ló e suas filhas sobreviveram. E eles não eram daquela nação, eles não eram daquele povo, eles eram peregrinos, eles estavam peregrinando lá. Então por que esse termo pegou? Por que esse termo continuou de sodomita? Por conta do pecado que eles cometeram, por conta da ação nojenta e perversa que eles fizeram. E é essa ação que a gente vai ler aqui, nesse primeiro momento. Então vamos para Gênesis capítulo 19. Mas antes que eles se deitassem, os homens da cidade, até os homens de Sodoma, rodearam a casa toda, tanto velhos como jovens, todo o povo de cada quarteirão. E eles chamaram Ló, e lhe disseram: onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Traze-os fora até nós, para que possamos conhecê-los. Esses 2 homens que foram até a casa de Ló eram anjos que Deus enviou para poderem ver como estava a cidade, para poderem analisar como estava a iniquidade e a impiedade da cidade. E o povo de Sodoma confirma essa impiedade, buscando abusar sexualmente
esses dois homens. Esse conhecê-los é um termo que a Bíblia utiliza como uma espécie de um termo, uma palavra utilizada para se referir a relações sexuais. Um eufemismo, talvez você pode dizer. Então, a gente vê isso quando a Bíblia diz que Adão conheceu sua mulher Eva e gerou filhos. Então, eles tiveram essa relação, eles tiveram essa intimidade e filhos foram gerados. A partir disso, a gente tem essas pessoas utilizando essa palavra, buscando não conversar com esses homens, mas abusá-los. Tudo bem? Nesse contexto aqui, é um contexto de abuso que esses homens de Sodoma queriam fazer. E Ló saiu até a porta até eles, e fechou a porta atrás de si, e disse: rogo-vos, irmãos, que não venhais a agir tão perversamente. Eis que eu tenho 2 filhas que não conheceram o homem. Suplico-vos, deixai que eu as traga a vós, e fazei a elas o que for bom aos vossos olhos. Porém a estes homens não façais nada, pois vieram sob a sombra do meu telhado. E eles disseram: para trás. E eles disseram novamente: este indivíduo veio aqui para peregrinar, e ele quer ser juiz. Agora agiremos pior contigo do que com eles. E pressionaram severamente sobre o homem, sobre Ló, e chegaram perto de quebrar a porta. Mas os homens estenderam suas mãos e puxaram Ló para dentro da casa até eles, e fecharam a porta. E eles feriram os homens que estavam à porta da casa com cegueira, tanto pequenos quanto grandes, de modo que se cansaram tentando achar a porta. E a gente sabe também que logo no final da história, Ló e suas filhas, junto com a sua esposa, também a esposa de Ló, saem para fora de Sodoma, mas infelizmente a esposa dele acaba falecendo no meio desse processo. Ele olha para trás, ela se torna um pilar de sal. Enfim, a gente tem uma série de consequências também acerca dessa fala de Ló, de tentar oferecer às filhas dele, que eu não vou estar focando muito aqui, nesse momento. O momento vai ser para se focar nessa perversidade que esses homens estavam cometendo, essa sodomia que eles buscaram cometer, essa homossexualidade. A Bíblia, ela fala poucos momentos acerca de histórias, mesmo descrevendo esses sodomitas, os homossexuais, os LGBTQ, e toda vez que menciona, sem exceção, é de maneira negativa. A gente não tem nenhum momento como eles sendo representados como fazendo coisas boas, como fazendo atos de caridade, atos de amor genuíno. A gente vê tanto em Gênesis 19 como também em Juízes 19, que são passagens paralelas acerca de histórias que aconteceram em momentos diferentes, em tempos diferentes, mas bem parecidas. A gente também tem sodomitas querendo abusar um homem, um estrangeiro que tinha chegado à cidade, e infelizmente naquele local não tinha os anjos para ajudar. Então aconteceu uma perversidade muito grande, gerou muitas consequências. Toda vez que a Bíblia fala de sodomitas é numa luz negativa. Por quê? Porque a Bíblia está falando a verdade. A Bíblia está falando o que muitas vezes os olhos da sociedade não veem. Sodomia é um pecado horrível, é algo que não é natural ao ser humano, é algo que não vem como uma tentação comum, é uma feição vil, que só acontece depois que a pessoa se endureceu tanto no seu coração, depois que a pessoa odiou tanto a Deus que não há mais retorno. E quais são as características que a gente vê aqui nessa descrição? A gente vê que essas pessoas estão cheias de injustiça, queriam cometer esse estupro, queriam cometer esse abuso, queriam até chegar ao ponto de talvez matar. Ló, a gente vê que em Juízes 19, infelizmente, termina com morte, o abuso que eles cometem com a concubina. A gente tem também essas afeições vis, como eu mencionei, maldade, inventor, são inventores de coisas más, planejando, pensando em coisas ímpias. Pessoas implacáveis, não tem como você se comunicar com elas. Não tem como você chegar a um acordo com o ímpio. Você chegar a um acordo com o trabalhador da perversidade. São víboras, eles são cães, são suínos. Eles são implacáveis. Eles não vão se cansar. Ló tentou conversar com eles e eles buscaram fazer pior a Ló do que eles fariam, tinham pensado em fazer aos homens. Então, assassinato, como eu mencionei também, podia ter sido uma coisa que teria acontecido com o desencadeado disso. Com esse grande número de pessoas, pequenos e grandes, velhos e jovens, povo de todo cada quarteirão da cidade, buscando ir até Ló. Quais são os termos que a gente pode ver nessa história? Os homens de Sodoma, que deu origem a sodomitas. E como terminam? A gente viu aqui a cegueira pelos anjos e, no final, foram consumidos na ira de Deus. O fogo e o enxofre caindo do céu. A gente pode prosseguir aqui
para mais um momento onde a gente vai ver dois filhos de Belial, e a Bíblia nos dá o nome desses dois filhos de Belial. Um deles é Hofni e Finéias. Eles são irmãos fisicamente, os dois são filhos de Eli, segundo a carne, porém, espiritualmente, são filhos de Belial. Eli era o juiz nessa época de Israel. E, por mais que ele fosse um juiz, por mais que ele tenha... Deus não escolheu ele para ser um juiz à toa. Não é como se ele fosse uma pessoa 100% ruim. Ele era uma pessoa salva. Ele fez, sem dúvidas, coisas boas. Ele treinou Samuel por muito tempo. Samuel foi uma figura muito importante nessa época. Ele foi o último juiz antes de começar o período dos reis. Mas, enfim, em que ponto que Eli mais faltava? Em que ponto que Eli mais falhava para com Deus? Ele não corrigia os seus filhos. Ele não castigava os seus filhos na maneira como eles deveriam ser castigados. Tudo bem? Ele foi omisso nesse ponto. E se a gente ler 1 Samuel capítulo 2, a gente vai poder aprender um pouco sobre o que aconteceu com Hofni e Finéias. Versículo 12. Ora, os filhos de Eli eram filhos de Belial. Eles não conheciam o Senhor. Ora, Eli era muito velho e ouvia tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel e como eles se deitavam com as mulheres que se reuniam à porta do tabernáculo da congregação. Eli, ele não era somente um juiz, mas ele também estava no tabernáculo. Ele tinha esse trabalho no tabernáculo da congregação. Ele tinha esse trabalho de estar guiando e organizando os sacrifícios para que acontecesse da maneira que Deus instituiu, para que acontecesse de uma maneira organizada, uma maneira correta, bíblica. Porém, os filhos dele, que também tinham um trabalho, também tinham uma posição dentro do tabernáculo, eles estavam cometendo diversas profanações. Antes do sacrifício ser feito, eles começavam a querer pegar do sacrifício das pessoas para comer. Eles queriam tirar uma porção para eles. Eles queriam tirar uma porção no momento errado, na hora errada. Eles também estavam cometendo fornicação, ou talvez até adultério, não especifica, só fala que eram com as mulheres que se reuniam à porta do tabernáculo. Então, no mínimo, fornicação que eles estavam cometendo, profanando todo o tabernáculo de Deus. Os sacrifícios que eram feitos, fazendo com que as pessoas abominassem sacrificar. Elas iam sacrificar e eles faziam um pouco caso, eles brigavam com as pessoas que iam sacrificar e Eli, infelizmente, não os repreendeu da maneira correta. Versículo 23. E ele lhes disse: Por que fazeis vós tais coisas? Pois ouço de todo este povo sobre o vosso mau proceder. Não, filhos meus, pois não ouço nenhum bom relato. Vós fazeis com que o povo do Senhor transgrida. Se um homem pecar contra outro, o juízo julgará. Mas se um homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Não obstante, eles não atentaram à voz do seu pai, porque o Senhor os mataria. O que isso quer dizer? A gente vê vários exemplos na Bíblia, incluindo o Faraó, que Deus endurece o coração dessas pessoas. Que Deus, ele faz com que essas pessoas piorem ainda mais o endurecimento delas. É como a gente viu na semana passada. Essas pessoas se endurecem, essas pessoas odeiam a Deus, essas pessoas resistem a Deus, chega um ponto que Deus desiste delas. Deus fala, olha, eu não vou mais tentar alcançar você. Eu vou endurecer o seu coração. Já que essa pessoa endureceu tanto, Deus fala, não, vamos aprofundar isso mais ainda. Então a gente vê várias passagens paralelas acerca de uma profecia de Isaías, uma fala de Isaías, que essas pessoas fecharam os olhos, que o seu coração se fez pesado. Em outros momentos fala que Deus fechou os olhos dela, que essas pessoas, que o coração delas foi feito pesado por Deus. Então aconteceu um ou outro, ambos, ok? Primeiro a pessoa se endurece, primeiro a pessoa fecha os olhos, chega um ponto que Deus endurece o coração dela, que Deus fecha os olhos dela. Por quê? Porque o Senhor vai os destruir. Eles passaram do ponto, se transformaram em filhos de Belial, e é isso que aconteceu com esses dois. Dá para perceber aqui que os versículos não estão totalmente em 12, 13, 14, 15, estão com um certo pulo. Isso aconteceu porque a história era muito grande e não ia acabar cabendo no slide aqui também por questão de tempo. Então, se qualquer pessoa quiser saber a história inteira, eu recomendo a fazer a leitura de 1 Samuel capítulo 2 completo. Mas eu trouxe aqui alguns versículos que ainda dá para entender o contexto de como a história foi desencadeando, em como tudo terminou. Então, ele fez... ele teve essa conversa para com seus filhos, ele repreendeu-os verbalmente, mas não foi suficiente. Já tinha sido tarde demais, eles já eram filhos de Belial. Agora eles são implacáveis. Agora eles não vão mais ser conciliados.
foi tarde demais. Essa repreensão, e também não foi uma repreensão pelos pecados que eles estavam cometendo, só uma conversa. E um pai falou, não façam isso, filhos meus. Então a gente vê que Eli, infelizmente, não repreendia os filhos da maneira correta. Então, vamos para o versículo 27. Aí chega um momento em que o homem de Deus aproxima Eli, um profeta aproxima Eli, e diz a palavra do Senhor para ele. E veio um homem de Deus até Eli, e lhe disse, assim diz o Senhor, não apareci eu claramente à casa do teu pai, quando eles estavam no Egito, na casa de Faraó? E isto será um sinal para ti, que sobrevirá aos teus 2 filhos, sobre Hofni e Finéias. Em um dia morrerão ambos. Então aqui a gente vê como que eles morreram. Eles morreram em batalha, eles levaram a arca de Deus para a batalha contra os filisteus, e os 2 no mesmo dia pereceram. Não foi somente isso de tragédia que aconteceu para Eli. O filho de um dos 2 nasceu nesse momento, a esposa acabou morrendo com o nascimento do filho. O próprio Eli também caiu da cadeira onde ele estava e morreu, e Eli era um homem salvo. Eli era um filho de Deus. Ele era um juiz sobre Israel. Ele tinha um cargo de importância sobre o tabernáculo. Mas, assim como qualquer outra pessoa, assim como qualquer outro cristão, Eli era falho. Ele tinha pecados. E ele fraquejou. Ele não agiu como deveria diante de seus filhos. Ele não foi o pai que ele deveria ter sido. Os filhos deles acabaram se tornando em filhos de Belial. A partir daí, não tem mais escapatória, não tem mais redenção para essas pessoas. Então, quais características a gente vê aqui? Profanos, profanaram o sacrifício de Deus, profanaram o tabernáculo, homens orgulhosos, cheios de fornicação, desobedientes aos pais, a gente vê que eles estavam gerando uma contenda também, e cheios de malignidade. Termos, já é indicado aqui no versículo 12, e como terminaram, já disse também, foram destruídos em batalha. A gente prossegue aqui para mais um exemplo muito interessante, que é Amã, o inimigo dos judeus. A gente tem essa história num contexto um tanto quanto diferente das outras histórias da Bíblia, que é a história de Esther, onde a gente tem 2 figuras centrais, falando de cristãos, falando de pessoas que acreditavam em Deus, falando dos judeus, que é Esther e seu parente Mardoqueu. Ambos estavam em cativeiro, e a gente tinha esse rei Assuero, que era o rei da época, daquela região onde eles estavam. Ele era o líder, a figura política importante. E a gente tinha também outra figura política que estava abaixo do rei Assuero, que é Amã, o filho de Amedata, o Agagita. Esse homem, Amã, ele é um homem extremamente ímpio, ele é um homem extremamente cruel. E a gente tem uma história bem interessante, que é uma certa inimizade, uma certa indiferença que Mardoqueu, um judeu, que isso basicamente seria um cristão daquela época, por quê? Porque eles acreditavam em Deus, eles eram salvos. Não existia ainda esse termo cristão porque Cristo ainda não tinha se manifestado, mas eles estavam esperando pelo Messias. Daniel já tinha profetizado de Cristo, desde Gênesis a gente tem profecia de Cristo. Tudo bem? É só para explicar que não é a mesma coisa de um judeu do dia de hoje, que refere a uma religião que não acredita na Bíblia, que não acredita em Cristo, que não acredita em Deus, ok? É importante a gente ver a diferença dos termos que são utilizados na Bíblia, ok? E nos dias de hoje, porque em alguns momentos tem sim diferenças, tudo bem? Então, vamos prosseguir aqui para a história. Depois dessas coisas, o rei Assuero promoveu Amã, o filho de Amedata, o Agagita, e exaltou-o e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam no portão do rei curvaram-se e reverenciaram a Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se curvou, tampouco lhe fez reverência. E quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava, nem lhe fazia reverência, então Amã ficou cheio de ira. E ele considerou escárnio colocar as mãos somente sobre Mardoqueu, porque ele haviam declarado o povo de Mardoqueu, porquanto Amã buscou destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que estavam em todo o reino de Assuero. Então aqui a gente tem esse absurdo aqui, desse pensamento, dessa imaginação de Amã, que depois de Mardoqueu não ter se curvado a ele, não ter reverenciado a ele, ok? A gente vê também, se a gente lesse todos os versículos, a gente ia ver que o povo perguntou por que Mardoqueu não fazia isso, e ele responde, eu sou um judeu. Se
Se a gente começar a conectar os pontos também, dá pra gente entender que Amã já era um reprovado. Ele já era um filho de Belial. Como que dá pra saber isso? Pelo simples fato de Mardoqueu não querer servar ele, Amã decide cometer genocídio. Amã decide que o passo lógico a se tomar, a coisa certa a se fazer, é exterminar um grupo inteiro de pessoas. Isso não é um ser humano com mente normal. Isso não é um ser humano com afeto natural. Isso não é uma pessoa com consciência. Isso é um homem ímpio. Isso é uma pessoa maldosa. Isso é um trabalhador da iniquidade. Matar Mardoqueu, pelo simples fato dele não ter reverenciado Amã, já seria demais. Já seria algo fora do normal. Quanto mais matar um grupo inteiro de pessoas. E foi isso que Amã decidiu fazer. Então, eu acredito que Mardoqueu não estava reverenciando ele, não estava se curvando a ele, pelo fato de Amã já ser um reprovado, já ser um homem perverso, Mardoqueu já saber disso, e ele não estava nesse momento querendo amar um ímpio, querendo fazer o bem para uma pessoa perversa. Ele estava querendo se afastar dela, não ter nada a ver com ela. E isso causou raiva em Amã e que desencadeou toda uma série de eventos que envolve o livro de Esther. Então, enfim, a gente pode ir aqui para o versículo 8. E Amã disse ao rei Ahasuero: existe um certo povo espalhado e disperso no meio do povo em todas as províncias do teu reino, e as suas leis são diferentes de todos os povos, tampouco guardam eles as leis do rei. Portanto, não é de proveito para o rei tolerá-los. Se aprouver ao rei, que seja escrito que eles possam ser destruídos, e eu pagarei 10.000 talentos de prata às mãos daqueles que tiverem o encargo do negócio, para trazê-lo às tesourarias do rei. E o rei tirou o seu anel da sua mão e o deu a Amã, o filho de Hamedata, o Agagita, o inimigo dos judeus. Imagina uma pessoa que é chamada do inimigo dos cristãos. Inimigo dos judeus. Aquela pessoa que tem inimizade para com o povo de Deus. Isso não é uma pessoa qualquer. Isso não é simplesmente um político ruim, um líder ruim. A gente está falando aqui de um homem ímpio. Que características a gente vê aqui? Uma que a gente vê na descrição dos reprovados. Eles são inimigos daqueles que são bons. A gente vê também que ele é um falso acusador. Ele inventa toda essa história de que era um povo rebelde, um povo que não obedece às leis que os reis estavam instituindo sobre o povo. Isso não é verdade. De fato, a gente vê que o rei ordenou que as pessoas deveriam se curvar e reverenciar Amã. Mas por que Mardoqueu não o fez? Primeiro, é mais importante a gente seguir a lei de Deus do que a lei dos homens. Fato isso. Se Amã é um homem ímpio, então a gente deve seguir o que Salmo 139 diz. A gente vai ler Salmo 139. Vai dar para entender o contexto do que eu estou tentando mostrar aqui. E outro ponto também. Não quer dizer que só porque Mardoqueu não se curvou, que todo o restante das leis, todo o restante do que o rei Ahasuero comandava, que as pessoas não estavam fazendo. A Bíblia ensina a gente a obedecer às leis da terra. A Bíblia ensina a gente a buscar a paz com todos os homens, no máximo que for possível. Então ele inventa todas essas mentiras para poder dar um suporte para ele cometer esse genocídio. A gente vê que ele é um homem totalmente orgulhoso, se a gente continuar lendo a história. A gente vê que tem muita maldade e ele é um inventor de coisas más. Ele planeja toda uma maneira de matar Mardoqueu, ele prepara uma corda para enforcar Mardoqueu e é um homem implacável. Ele não está feliz somente matando Mardoqueu, ele quer matar todo o povo judeu. Todo o povo que teme Deus, todo o povo que acredita em Deus. Por isso ele é conhecido como inimigo dos judeus. E aqui nessas ilustrações a gente tem uma série de descrições sobre como foi essa história, como a história se prossegue. Acaba que Esther se casa com o rei Ahasueros. Ela não revelou para ele de início que ela era uma participante do povo judeu. Ela não revelou de início. Então Mardoqueu foi também e teve uma história onde ele ajudou o rei. Tem uma série de eventos muito interessantes a história de Esther, não vai dar para eu descrever ela inteira. Mas enfim, o fato é que a história termina com tudo que Mardoqueu tinha... Amã, tô confundindo os nomes. Tudo que Amã tinha preparado contra Mardoqueu, contra o povo judeu, contra o povo que temia a Deus, tudo se virou contra a cabeça dele mesmo. Como ele terminou? Ele terminou enforcado
na corda que ele mesmo preparou para matar Mardoqueu. Então é uma história muito interessante, é muito satisfatório o final dela, porque a gente vê que Amã colheu tudo que ele plantou. Tudo que ele queria fazer com os outros foi feito com ele. Tudo bem? Então teve um final terrível. A gente tem também aqui outro exemplo, só que agora já indo para o Novo Testamento, de também uma figura política, nesse caso uma figura de cargo um pouquinho maior, se a gente for considerar assim, comparar os dois momentos políticos, do que Amã, que é Herodes Antipas, o tetrarca. Ele aparece em Lucas e ele aparece também nos outros evangelhos. E é importante que a gente faça uma pequena diferenciação entre os Herodes mencionados na Bíblia. Por quê? Porque eu não entendo o motivo pelo qual os reis da antiguidade gostavam tanto de nomear os filhos e os netos com o próprio nome deles. Aí cria uma grande confusão, porque você tem uns 5 Herodes, uns 7 Herodes na história. Aí tem Herodes Antipas, Herodes Agripa, Herodes o Grande, Herodes Filipe, e assim, com a confusão. Até numa comparação, assim, um historiador tentando entender o momento político. E a Bíblia fala de diversos desses Herodes. O que a gente vai focar aqui é no Antipas. É interessante mencionar também que tanto Herodes o Grande como Herodes Agripa e o Antipas, a gente vê que estão quase todos fazendo coisas... Herodes Agripa não, perdão. Herodes o II. Estão todos fazendo coisas muito ruins. Estão perseguindo a igreja. Estão perseguindo os cristãos. Estão perseguindo aquelas pessoas que estão pregando a verdade. Então, parece que é uma família tanto física, essa é uma relação física de parentesco, uma relação segundo a carne, mas também uma relação espiritual, um parentesco espiritual de serem gerações de víboras, de serem reprovados, de serem bestas irracionais. E se a gente ler aqui Lucas 23, a gente vê uma história bem diferente. Por quê? Jesus tinha sido entregue para ser crucificado. A gente tem uma conversa que Jesus tem com Pilatos. Porém, chega um momento onde Pilatos leva Jesus para encontrar com Herodes. E Jesus tem uma reação muito diferente para com Herodes do que ele tinha com as outras pessoas. Vale mencionar também que um dos grandes erros de Herodes foi matar João Batista. Não somente ele tinha tomado a esposa do irmão dele, Herodes Filipe, então vários Herodes mesmo, ele tomou a esposa do irmão dele como a própria, João Batista pregou contra isso, ele prendeu João Batista e acabou o matando. No centro aqui a gente tem uma imagem de moedas da época de Herodes. Então é uma evidência histórica acerca dessa figura também, achei interessante estar mostrando aqui. Vamos ler o texto. Versículo 6. Quando Pilatos ouviu falar da Galileia, ele perguntou se aquele homem era um galileu. E assim que soube que ele pertencia à jurisdição de Herodes, ele enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque ele desejava vê-lo há muito tempo, por ter ouvido muitas coisas dele, e esperava ver algum milagre feito por ele. Então, se a gente lê a primeira parte desse versículo, até às vezes parece que Herodes era uma pessoa que queria saber de Cristo, queria conhecer num sentido positivo. Nossa, eu quero aprender sobre Cristo, eu quero acreditar nele, eu quero ver o poder de Deus, mas não era isso que ele queria. Herodes, ele já tinha contato com o Evangelho. Ele já tinha ouvido as pregações de João Batista. Mas mesmo assim ele escolheu matá-lo. Mesmo assim ele escolheu tomar uma posição contra os cristãos. E quando Jesus não responde, ele mostra as verdadeiras cores. Ele toma a atitude que estava no coração dele. Então o interrogava com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Olha que interessante, Jesus completamente ignora Herodes. Ele o pergunta, ele tenta dialogar com Jesus, mas Jesus nada lhe respondia. Se a gente parar para ler também mais sobre essa história em Lucas, não nesse capítulo, mas em alguns capítulos anteriores, a gente vê que Jesus chama Herodes de uma raposa. Novamente a gente vê uma comparação de um reprovado, de um filho de Belial, com animais. A gente vê geração de víboras, a gente vê cães, a gente vê suínos, bestas irracionais, escorpiões e, no caso de Herodes especificamente, a gente vê raposa. Ok? Então um termo bem diferente, bem interessante a gente vê a menção desse termo. Enfim, a gente continua lendo a história aqui, versículo 10. E os principais sacerdotes e os escribas estavam ali e o acusavam com veemência. E Herodes,
com os seus homens de guerra, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa deslumbrante e enviou novamente a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes se tornaram amigos, porque antes tinham uma inimizade entre eles. Então a gente vê que ele começa a escarnecer de Jesus, despreza, escarnece, o veste com uma roupa deslumbrante. A gente tem aquele momento onde Cristo é coroado com uma coroa de espinhos, os soldados batem nele, desprezam ele, colocam vestimentas reais nele, enfim, fazem todo tipo de maldade com Cristo. Então Herodes aqui está demonstrando quem realmente ele é. Ele não era uma pessoa que temia a Deus, nem era uma pessoa que queria saber sobre Deus. Ele só queria se entreter. Ele só queria ver algum milagre, ver uma coisa diferente. E quando o seu desejo não foi atendido, ele foi para a violência. Ele mostrou o verdadeiro animal, o verdadeiro monstro que ele é. Então a gente vê em suas características que ele é uma pessoa soberba, completamente cheio de injustiça, não se preocupa com a morte de um homem justo como João Batista, ou com que Cristo está sendo crucificado injustamente, um homem mau, um homem que não se importa de se envolver com o assassinato, uma pessoa cruel e um homem blasfemo. Agora, como termina a história dele? Aí que é interessante. A gente tem a morte de um dos Herodes, na verdade dois, Herodes o Grande, que morre logo depois Cristo vai para o Egito, José e Maria voltam do Egito, perdão, estou confundindo os termos aqui. Logo depois da morte de Herodes o Grande, Jesus, Maria e José saem do Egito e vão para a terra dos judeus. Voltam para Israel após a morte de Herodes o Grande. Então a Bíblia conta sobre a morte de Herodes o Grande. Agora sobre Herodes Antipas, a gente não sabe como foi o final dele. Mas é sem dúvida alguma dizer que todas essas pessoas, todos esses reprovados, estão nesse momento queimando no inferno. Todos eles que morreram, ok? Sem dúvida alguma. E os que ainda não morreram, logo vão estar. Então a gente prossegue aqui para mais uma figura também, que é bem conhecida tanto por cristãos como também por pessoas que não necessariamente acreditam na Bíblia, mas já ouviram falar de histórias bíblicas, que é Judas Iscariotes. Só que diferentemente do que muitas pessoas pensam, elas costumam associar que Judas foi para o inferno porque ele cometeu suicídio. Se ele tivesse esperado mais alguns dias, ele ia ser perdoado, e aí ele ia poder ir para o céu, ou ele ia se redimir. As pessoas não entendem que Judas era um reprovado, as pessoas não entendem que Judas odeia a Deus. E a Bíblia descreve isso muito bem. Em João capítulo 6, que é uma passagem paralela com João capítulo 12, a gente vê que Jesus sabia desde o princípio aqueles que não criam, aqueles que não acreditavam. E Judas é um exemplo de uma pessoa que está dentro da igreja, que acompanha os irmãos da igreja, mas ele mesmo não é um irmão. Mas ele mesmo não tem fé. Ele mesmo não confiou em Cristo. Ele mesmo não foi salvo. Não somente isso também, mas Judas era um ladrão. E traiu Jesus, né, que é por isso que ele é mais conhecido. Então vamos aqui para João capítulo 12, versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de ungento de nardo puro, caríssimo, ungiu os pés de Jesus e limpou os pés com os seus cabelos, e a casa se encheu com o cheiro do ungento. Então disse um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, aquele que o havia de trair: por que não se vendeu este ungento por 300 denários e não se deu aos pobres? Então, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse aos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e subtraía o que nela foi colocado. Judas não se preocupava com os pobres. Judas não tinha essa compaixão. Era algo fingido. O que ele queria de verdade era roubar esse dinheiro. E a gente vê que o motivo pelo qual ele trai Jesus, um dos motivos é justamente dinheiro. O lucro que ele teria naquele momento. Disse, pois, Jesus, deixe-a sozinha, para o dia do meu sepultamento tem guardado. E aí, se a gente descer aqui pelos versículos, logo para o versículo 36, a gente vai ver um versículo aqui que tem muita relação também com a própria figura de Judas. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus e retirou-se, escondendo-se deles. Mas apesar de ter feito tantos milagres diante deles, não criam nele. Apesar de Judas ter presenciado basicamente toda a ministração de Jesus, ele ainda assim não creu. Mesmo depois de tudo isso, ele não acreditou. Judas é um reprovado. E a gente vê as características de um reprovado nele. A gente vê a falta de fé, a gente vê
que ele está cheio de cobiça, a gente vê que ele está cheio de engano, cheio de maldade, ele é infiel nos pactos, uma pessoa avarenta, ele é um traidor. E se você olha os termos que são utilizados para ele, é ainda mais evidente a reprovação dele. Ele é chamado de o filho da perdição. Só mais uma outra pessoa na Bíblia que carrega esse nome, e a gente vai ver ela logo no próximo slide. Não somente isso também, mas em João capítulo 6, Jesus fala, não escolhi vocês 12, e um de vocês é um diabo. Judas é chamado de um diabo. É importante a gente entender isso. Judas não foi obrigado a trair Jesus. A gente tem o evangelho de Judas Iscariotes, tem pessoas que acham que ele era um vilão necessário, ele tinha que trair Jesus, que ele fez aquilo que era certo, mas ninguém entendeu a parte dele. Não, Judas era uma pessoa que odiava a Deus, que odiava a Cristo, é um filho de Belial. Ele não fez aquilo porque ele precisava fazer. Ele fez aquilo porque ele quis. E como terminou? Enforcado. Ele mesmo se enforcou em uma árvore e não parou por aí. Depois de ele ter se enforcado, de alguma forma, a gente não sabe se foi porque ele se enforcou enquanto ele estava sendo enforcado, era uma corda muito grande, estava próximo a alguma rocha. Nele estar caindo, ele acabou batendo em alguma coisa, em alguma pedra, em algo pontiagudo. Ou se depois de ele ter sido enforcado, a corda se arrebentou e ele caiu em algo pontiagudo, mas ao mesmo momento que ele foi enforcado, logo depois ele explodiu, ele foi partido ao meio na queda. Os estômagos dele se espalharam. Nossa, mas que descrição mais vívida, mais gráfica. A Bíblia descreve isso. Tudo bem? A gente não tem que se envergonhar do que a Bíblia fala. A gente não pode se envergonhar da palavra de Deus. A palavra de Deus é pura. É uma descrição da verdade. Existem pessoas ímpias. Existem pessoas ruins. E elas colhem o que elas plantam. E a gente vai aqui para o nosso último exemplo bíblico de um reprovado, que é a besta, ou o anticristo. Então, se a gente ler aqui 2 Tessalonicenses capítulo 2, a gente vai ver aqui um pouco sobre a descrição dessa figura. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia, está falando aqui do arrebatamento, da segunda vinda de Cristo, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais, quando ainda estava convosco, de que vos dizia estas coisas? Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá com o espírito da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça naqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para que pudessem ser salvos. Se a gente parar para analisar a história da besta, os eventos que a Bíblia descreve acerca dele, a gente vai ver que não é somente... ele não é o único reprovado nessa história. A gente também tem um falso profeta, a gente tem também todo esse grupo de pessoas que vão estar adorando ele, que vão estar tomando a marca da besta 666. A gente tem todo esse grupo de pessoas que vão estar adorando a imagem da besta, que também são reprovados, que também são pessoas cujo nome não está no livro da vida. Ok? Eu fiz uma série há algum tempo atrás sobre os eventos de Apocalipse. Se alguma pessoa tiver interesse sobre algum desses assuntos, eu descrevi lá, incluindo a falsa trindade. A gente vai ter uma falsa trindade no fim dos tempos, que essa imagem do meio representa. Tudo bem? Quais características a gente vê nele? Um homem cheio de engano, orgulhoso, de fato um inimigo daqueles que são bons, bem similar a Amã. Ele persegue os cristãos, ele vai atrás do povo de Deus, buscando os destruir, buscando os matar. Similar também a Herodes. Então a gente vê conexões com os filhos de Belial, a gente vê conexões, da mesma família espiritualmente. Essas pessoas, eles agem de maneiras bem parecidas. Inventor de coisas más, a gente vê que vai ter toda uma série de eventos relacionados com ele entrando no templo de Deus, como foi descrito aqui, ele dizendo ser Deus. É um homem totalmente blasfemo. Um homem que vai se dizer ser Cristo. E vai de perdição. Ele não vai se safar. Ele não vai ter um final feliz. Olha que termos a Bíblia utiliza para ele.
filho da perdição. Olha que interessante, assim como Judas é chamado de filho da perdição, o anticristo também é. Existe alguma dúvida de que Judas era o reprovado? Existe alguma dúvida de que ele não crê em Cristo? É evidente que ele era de verdade. Não somente de filho da perdição, mas ele também é chamado de Nico, homem do pecado e de besta. Se existe alguém que é comparado com animal na Bíblia, é o anticristo. Ao ponto de nem ser revelado o nome específico dele. Falado, o anticristo ou a besta. A besta que foi para o abismo, a besta que não sei o quê. Então, besta significa um animal, ok? Então, o anticristo é também, sem dúvida alguma, um reprovado. E como ele termina? Ele é lançado vivo no lago de fogo durante a Batalha de Armagedon, evento que está envolvendo a terceira vinda de Cristo. Novamente, se alguém tem alguma dúvida sobre o fim dos tempos, eu recomendo assistir os vídeos que eu fiz no meu canal. Vou estar trazendo também uma reunião aqui do grupo, mas isso é um assunto que vai ficar um pouco para o futuro. Ok? Então aqui a gente encerra com os exemplos bíblicos de reprovados e de filhos de Belial. Por conta dos problemas que estamos tendo com gravações longas, passando dos 40 minutos, eu vou estar encerrando essa gravação aqui e vou estar iniciando uma nova para a gente poder concluir esse assunto, a reunião de hoje. Então, até mais.